Assentar. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre ouça a Deus. Você pode repetir comigo? Ouça a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, ouça a Deus. Como é importante a gente ouvir a Deus. E tem dois versículos que eu quero compartilhar com vocês, muito importante, que falam o nosso coração. E o primeiro deles é esse, vamos ler juntos? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso em Jeremias 33, 3. E 29, 3 diz assim, vamos lá? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como é importante a gente ouvir a voz de Deus. Eu lembro que eu era novo convertido, isso mais ou menos em 1981, eu fui para a cidade de Porto Murtinho, 3 meses de convertido, encontrei lá um pessoal que compartilhava a palavra, era um antigo bar que havia se tornado uma igreja, e eu fui lá, e eu vivia ali aproximadamente uns 7 a 9 meses, o líder daquele trabalho me convidou para eu falar alguma coisa, compartilhar num domingo pela manhã. Eu disse, rapaz, mas você tem certeza? Ele disse, tenho. Então eu fui. Me preparei, né, aquela semana inteira, e aí chegou o domingo, eu fui para lá, para ministrar, era um grupo bem pequeno, 15 a 20 pessoas, e aí quando eu comecei a falar, eu percebi algo interessante, alguns estavam olhando para o teto, outros olhavam para o relógio, as pessoas não estavam prestando atenção, menos uma jovem, eu era solteiro naquela época, né, eu fiquei imaginando, então ela está prestando atenção em mim, então eu vou pelo menos me esforçar por causa dela. E aí eu terminei de falar naquela manhã, tinha um costume de ir à porta e cumprimentar as pessoas. E aí o que me encorajou, todo aquele tempo ministrando a palavra, foi aquela jovem, que ela estava prestando atenção. E aí, à medida que as pessoas chegavam, cumprimentavam, e iam embora, quando chegou a vez daquela jovem, eu fui cumprimentar, a irmã dela vinha atrás e disse assim, ô irmão, ela é surda. Era a única pessoa que estava me prestando atenção. Algo interessante, né? Como as coisas acontecem. Eu lembro também, no outro momento, eu estava dirigindo, estava na Mato Grosso com uma loja, e aí um Fiat Uno me fechou. Eu já contei essa história aqui. E aí, fechou, e o nordestino, parente de Lampião, se manifestou naquela época. Né? Baixei o vidro e falei assim, a mulher nem imaginou o que estava acontecendo, os olhos dela ficaram grandes, né? E aí quando parou num semáforo lá, ela olhando, falou assim, meu Deus, o que aconteceu, o que esse homem está bravo? E aí o semáforo abriu, eu fui embora, ela também. Domingo, à noite, fui pregar, Igreja Batista Planalto, na Nova Jerusalém, fui pregar, aí quem veio me receber pela primeira vez ali, quando eu apareço, aquela irmã do Fiat, pastor, o senhor é brabo. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso ouvir a Deus. E eu falei assim, essas experiências começaram a me levar a dizer assim, eu não posso continuar nessa mesma estrada e nessa mesma direção. Eu falei, Deus, fala comigo, me mostra algumas coisas. Eu tenho 3 perguntas nessa noite para você, muito interessante. A primeira delas é essa, você ouve a Deus? Você de fato, de verdade, ouve a Deus? Você ouviu a Deus nos últimos 7 dias? Deus falou alguma coisa hoje para o teu coração? Se sua resposta é não para as 3 ou uma delas, talvez o seu coração está como lá no sertão nordestino, árido, seco, ávido pela palavra de Deus. E para mostrar o quão é importante a gente ouvir a voz de Deus, eu preciso de 3 rapazes aqui, 3 voluntários, por gentileza, vem aqui rapidinho. 3 homens, 3 rapazes, isso. Maravilha, vamos, isso, maravilha. Isso, 3 rapazes, 3 jovens, né? Muito 10. Como é seu nome? Cleiton, muito bom. Eu vou dar o privilégio do Cleiton representar Deus. Olha que beleza. O Cleiton vai fazer o seguinte, quando eu te orientar, você vai lá à porta e você vai orientar o irmão aqui, que vai tentar achar o alvo da vida dele. Obrigadão, querido.
o alvo da vida dele está representado aqui pela bola, para você nunca esquecer 7-0 Alemanha contra o Brasil. Tá? Então, o William aqui, ele vai esconder a bola, e o irmão aqui, ele vai achar a bola aqui, que é o sonho dele, tá? Só que tem 2 detalhes. Primeiro, você vai ter que achar a bola usando essa venda. E segundo, ele vai te orientar, pode se esguelar, gritar à vontade, mas nós, da igreja, nós vamos impedir que o Cleiton, que representa Deus, consiga falar mais alto do que vocês, para orientar. Então, a igreja aqui vai fazer barulho e impedir que o Cleiton consiga dar as orientações para o nosso amado irmão aqui. Tá joia? William, pode já esconder a bola aí no nosso meio. O Cleiton vai ver onde vai esconder para orientar, mas já pode caminhar lá para a porta. Eu vou te ajudar, eu sou um cara legal. Então, é o seguinte, entendeu? Só para te ajudar e te abençoar, né? Cleiton, tá vendo ali, né? A bola, simples e fácil. Então, vocês vão fazer o quê, igreja? Barulho. E o Cleiton, que representa Deus, vai tentar ajudar o nosso irmão que representa eu e você. Amém? Pode começar. Beleza. Beleza, beleza. Palmas para ele, gente. Vem cá, Cleiton. Olha lá onde é que estava a bola. Olha, o Cleiton estava lá. É difícil, né, irmão? É impossível. Não é difícil, não. É impossível. Não dá pra ver. Obrigado. Mas olha, Cleiton, vem cá um pouquinho. Me diz o seguinte, o quanto foi difícil orientar o nosso irmão ali para conseguir achar o seu alvo? Foi muito difícil pelo barulho, né, que a igreja fez. As minhas palavras não chegaram até ele. Você gritou mesmo? Porque nem eu estava ouvindo aqui. Gritei muito, o pessoal lá do fundo ouviu. Bastante. Gritou aí, gente? Gritou, né? Beleza. Foi um obstáculo que não deixou chegar a minha palavra até ele. Beleza, muito jóia. Obrigadão. Palmas para ele. Amados, sabe o que isso significa? A bola aqui representa o alvo, o seu sonho de vida. Talvez é uma casa, é um trabalho, é um casamento, é o teu sonho. Deus sabe qual é o seu sonho. Você sabe qual é o seu sonho. É o teu alvo de vida. Você está pronto para gastar sua energia, seus recursos, seu tempo, fazer todos os esforços possíveis para chegar àquele alvo. Mas ao mesmo tempo é interessante que o Cleiton, que representa Deus, parece muitas vezes na nossa vida que está se esguelando, né? Tentando a todo custo fazer você ouvir a voz do Criador. Mas não consegue. Porque o barulho da multidão, que aqui é representado por nós, simboliza o ruído de comunicação do mundo. O mundo quer impedir a todo custo que você ouça a voz de Deus. O ruído, o barulho do mundo quer impedir a todo custo que você, ouvindo a voz de Deus, entenda o projeto que Deus tem para a tua vida e você possa viver os melhores anos possíveis aqui na terra. Você ouve Deus? É interessante que o que nos leva a deixar de ouvir a Deus? O que leva uma pessoa a não ouvir a voz de Deus? Primeira opção é a decepção na vida. Repete comigo, decepção na vida. Decepção da vida é quando as frustrações, a dor na alma, a decepção por processos e com pessoas, começam a nos fazer caminhar na seguinte direção: eu não acredito mais. Eu não acredito, isso não é possível. Eu lembro, e a gente começa a generalizar, eu lembro de uma vez numa célula, uma jovem,
ela estava crescendo profissional, estava montando uma grife, e ela ali na célula, na hora da comunhão, ela disse assim para nós ali naquele círculo: olha, todo homem trai. E eu disse para aquela jovem: olha, minha querida, minha amada, eu posso imaginar a sua dor, frustração, mas eu não estou dentro desse grupo. E aí eu chamei o líder daquela célula e falei assim: ô líder, você não trai a sua esposa, certo? Graças a Deus ele disse: certo, pastor, eu não traio. E aí eu falei assim: olha, minha amada, você está vendo? Pelo menos 2 homens que você está vendo não se encaixa no que você está dizendo. Decepcionada com a vida. Às vezes a vida passa essas circunstâncias conosco e a gente fica decepcionado com todos e com tudo. E a gente imagina que com todo mundo é exatamente assim, decepcionado com a vida. Mas uma outra razão que nos leva a estar decepcionado também é quando a gente, além de estar decepcionado com a vida, a gente começa a não querer passar a real imagem que a gente tem, que a gente é. A gente fica preocupado com que as pessoas vão olhar para nós e começar a ver de fato como nós somos. Dá uma olhada para o seu irmão ou irmã, a pessoa que está ao seu lado, e olha assim: será que essa pessoa é tranquila? Ou essa pessoa é que nem parente de Lampião? Ah? Porque tem gente que parece que tem medo de ser conhecido. Eu lembro, há uns 16, 18 anos atrás, eu estava como pastor na Igreja Batista União. A gente estava ajudando um casal muito joia, mas eles tiveram uma vida muito dura, e quando conheceram a Jesus, foi uma mudança muito grande, mas foi aos poucos. Então eles tinham algumas dificuldades, e uma delas era de manter o orçamento. Né? Eu sei que não é o caso de ninguém aqui, todo mundo mantém um orçamento, beleza, mas o caso daquele casal era assim, tinha dificuldade de manter o orçamento em dia, bonitinho. E aí o marido, ele estava querendo trocar de carro. A esposa disse: bem, não vamos fazer isso, a gente está apertado financeiramente, não tem jeito. E eles discutiram algumas vezes entre trocar, não trocar do carro. Um belo dia, o marido veio, como era de costume, almoçar em casa, e ele veio com outro carro, que não era o dele. A esposa não teve dúvida, falei: esse homem já trocou de carro. E ele pegou aqueles bastão de beisebol, de bete, foi lá no para-brisa do carro e arrebentou. Depois passou a raiva, aí o marido disse: bem, esse carro é emprestado, porque o nosso estragou. Prejuízo. Já imaginou? Pastor Gilson, uma semana lá na sua casa, alguns vão dizer assim: meu Deus do céu. Ou então você, uma semana lá na casa do pastor Gilson, né? Vocês podem combinar à vontade, eu autorizo, está tudo bem. Mas sabe, medo de ver como de fato você é, aqui dentro, dia a dia, momento a momento. Esse medo de mostrarmos quem nós somos, como nós somos, às vezes nos impede de ouvir a voz de Deus. Terceiro, ignorância do melhor de Deus. A gente imagina às vezes que a gente já está vivendo o melhor de Deus. Por engano, queridos. O melhor de Deus ainda está para acontecer na minha e na sua vida. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: o melhor de Deus ainda vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. A gente se engana, a gente acha que o melhor de Deus já é isso, esse momento. Eu creio que não, irmãos. O melhor ainda está para acontecer. Eu lembro de um jovem maior de idade, e esse jovem era duro, hein, queridos? Era duro para trabalhar, dava trabalho para os pais, não queria nada com a vida séria, ele só queria desfrutar. O pai já não sabia mais o que fazer, então ele tomou uma decisão. Conversou com o filho e disse assim: filho, eu estou vendo que você gosta demais daquele carro. Se você estudar e passar no vestibular, eu te dou aquele carro. Aquele jovem não teve dúvida, começou a acordar cedo, começou a ralar, estudar fortemente, e ele foi se esmerando, chegou o dia, fez a prova e passou. Ele tinha certeza absoluta que ele iria receber o carro que o pai havia prometido para ele. Os pais ficaram tão orgulhosos, tão felizes, que fizeram uma festa. E o pai disse: olha, eu achei algo até melhor do que o carro de presente para ele também. E comprou uma Bíblia.
E lá na hora da festa, aquele pai se dirigiu com tanta alegria, com tanto orgulho para o seu filho, e disse: filho, achei algo de maior valor, que vai te ajudar a caminhar na vida, te dar vitória, te dar direção e norte em todos os momentos da sua vida. E entregou a Bíblia. Quando aquele filho percebeu a Bíblia, a jogou no chão e foi embora. Nunca mais voltou a falar com seu pai. Mesmo ele tentando inúmeras vezes conversar com seu filho a quem tanto amava. Os anos se passaram, aquele pai ficou doente e veio a falecer. Morreu. Aquele jovem que havia rejeitado a Bíblia e nunca mais havia falado com seu pai, foi ao funeral. Depois do funeral, voltou à casa dos seus pais. Estava lá na sala, descansando, relaxando, quando ele olhou, reconheceu a Bíblia que lhe fora dado por seu pai, e ele havia rejeitado. Foi lá, pegou a Bíblia, começou a folhear, e percebeu que havia algo dentro. E ele descobriu que era uma carta do seu pai, que dizia mais ou menos assim: filho, como eu estou orgulhoso de você, você me trouxe muita alegria, eu sabia que você era capaz. E filho, além do carro que eu havia prometido, eu encontrei um tesouro maior, a Bíblia, que vai te orientar, que vai te ajudar, que vai te encaminhar e fortalecer todos os dias da sua vida. E junto com aquela carta, assinada pelo seu pai, o tanto que o amava, havia um cheque, no valor e na data da festa. Aquele jovem, você pode imaginar o remorso no seu coração, por não ter aberto o presente que o pai lhe havia dado, porque ele achava que o melhor de Deus era aquele momento. E o melhor de Deus, amados, ainda está para acontecer. O melhor de Deus está como que um presente embrulhado, sendo preparado para você, para que você possa desfrutar e poder perceber que ouvir a voz de Deus é a coisa mais importante para mim e para você. Às vezes o que nos impede de ouvir a voz de Deus, decepções na vida, medo de sermos conhecidos, né? Achar que o melhor de Deus já foi. Quarta razão pela qual a gente deixa de ouvir a voz de Deus: falta de compromisso. Na verdade, no fundo, a gente se preocupa com a gente, comigo mesmo. Eu estou mais preocupado comigo e às vezes com meus familiares e parentes, mas não com as pessoas. Ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Ouça a voz de Deus. Esse é o primeiro desafio para nós. Segundo desafio: busque a Deus. Essa é a direção, a orientação do Pai Celestial. Busca a Deus. Olhem Salmo 25, versículo 14. Abra sua Bíblia. Marque esse texto. Memorize esse verso. Use-o todos os dias da sua vida. Salmo 25, versículo 14. Há umas diferenças de versões. E eu peguei uma versão bem diferente, mas que falou muito ao meu coração. Salmo 25, versículo 14. E eu tenho usado esse texto a cada dia, a cada manhã na minha vida. E Salmo 25, 14 vai dizendo: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e a esse revela a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e a esses que o temem, Ele revela a sua aliança. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo que o Senhor, Ele confia os seus segredos para quem o teme. Você teme a Deus? Quando você está sozinho, você teme a Deus? Quando você tem a oportunidade de fazer algo escuso, você teme a Deus? Quando você tem a oportunidade de andar por caminhos, atalhos que não agradam a Deus, você teme a Deus? É aí, queridos, é nessa hora, o seu caráter, a sua fé, o seu temor a Deus vai ser registrado. É nessa hora. E esse texto está dizendo que o Senhor, Ele quer confiar a você segredos. Imagina você descobrindo segredos de Deus. E Deus está dizendo: ó, esse segredo, conte. Você não precisa guardar só para você, porque eu quero revelar a minha aliança com você e você pode compartilhar esses segredos com toda a humanidade. Geralmente, quando se descobre um segredo, a gente leva em consideração que é para guardar. Deus está dizendo: olha, esses segredos que eu tenho, revelado para você, é para você espalhar em toda a terra. Você pode perguntar: mas, pastor Djalma, como é que a gente pode ter intimidade com Deus?
Então eu quero que você abra Tiago, capítulo 4, versículo 8 e versículo 6. 2 versículos preciosos para nós. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Deixa eu ilustrar isso de uma seguinte maneira. Eu vou usar aqui o William como um ajudador poderoso, abençoador. Ele vai representar aqui a pessoa de Deus, tá? Ele vai ficar aqui e ele vai representar a pessoa de Deus. Eu vou representar a mim mesmo e cada um de vocês nesse momento. O texto está ensinando algo precioso para nós, queridos. Algo tremendo, poderoso, profundo para nós. Ele está dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele, Deus, se achegará até vós. Então você decide: não, eu agora tomei uma decisão, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu começo então a orar, eu começo a buscar a Deus, eu começo a dar um passo. E a palavra de Deus diz que Deus começa a se aproximar de você. E você começa não apenas a orar, você começa a dizer: não, eu vou ler a palavra de Deus porque eu quero me aproximar, ter intimidade. E Deus vai se aproximando diante de você. E você diz: olha, eu quero, além de ler, de orar, eu quero começar a jejuar, eu vou acordar mais cedo. E você vai se aproximando de Deus. Você ainda não está tocando em Deus, não está aonde vai realmente todo o poder, graça, prodígio, milagre que a Bíblia diz, está exalando a partir de Cristo também na sua vida. Mas é aí, justamente aí, quando você está tão pertinho, tão próximo, o inimigo vem na tua vida. E ele está dizendo: olha, Djalma, você está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, mas nada acontece, nada mudou na sua vida. E você começa a dar ouvidos ao inimigo. E o despertador toca no dia seguinte, e você desliga e fala assim: eu acho que hoje não. Então, se esse princípio que diz que eu me achegando a Deus, Deus vai se achegar a mim, o contrário também é verdadeiro. E aí você desliga o despertador e fala assim: hoje eu não vou orar. Então você começa a dar um passo distante de Deus. Hoje eu estou tão cansado, trabalhei tanto, hoje eu não vou ler a palavra de Deus não, mas amanhã eu leio. E aí você começa a se afastar um pouco mais. Não, esse negócio de campanha de jejum, não dá, eu trabalhei bastante, eu vou assistir o jornal, aí acaba o jornal, vai passar um filme bom, que não é imoral, é um filme muito bom, mas você começa a assistir e você vai se afastando mais de Deus. Você não está vivendo em pecado, mas você está se afastando de Deus. E o texto diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Mas ainda, versículo 6, abra aí, fica aí, não sai um pouquinho não. Diz assim, versículo 6, antes, Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Ele diz: resistir aos soberbos, e Ele vai resistir aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha só que interessante, Deus quer dar graça. Então faz assim, William, isso, Deus quer dar graça para você, Deus quer exalar a graça dele para a tua vida, mas Deus também está dizendo que Ele resiste aos soberbos. O que isso significa? Gente, presta muita atenção, isso é muito importante, porque às vezes você começa a dizer: sabe uma coisa, eu vou começar a ler a Bíblia, porque esses pastores falam para que a gente tem que ler, fala do tempo a sós com Deus, então eu vou começar a ler, mas eu só vou ler para dizer que eu vou fazer. E aí você começa a ler, mas no seu coração você está rebelde, né? Eu estou lendo, eu estou orando, mas você está percebendo que Deus, Ele não está se achegando, Ele está vendo o coração. E aí você vai tentando se aproximar, jejua, ora, lê, mas a palavra de Deus está dizendo que Deus resiste. Então resiste aí, Deus. E aí você vai tentando se achegar: eu estou orando, Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu quero mais, mas Deus, o que está acontecendo? É justamente nessa hora, queridos, quando você está fazendo, mas por obrigação, não de coração. Às vezes você está lá no seu quarto, seu filho, sua filha entra, né, para falar algo com você, pai ou mãe, e você diz: filho, o que você está fazendo aqui? Está me atrapalhando? Você não está vendo que eu estou buscando a Deus? Você está cumprindo um ritual. É quando você briga com sua esposa, minha esposa está ali, ó. Você briga com ela, trata mal.
Quando você recebe uma orientação da sua liderança, mas você ignora, Deus está dizendo que Ele resiste aos soberbos. Mas olha que interessante, queridos, vamos colocar os dois princípios juntos. A palavra de Deus está dizendo que Deus dá graça para quem? Para os humildes. Então você, com o coração quebrantado, você começa a buscar a Deus. Vai dando graça a Deus. E aí, né? Puxa vida, né? E aí você vai se achegando de coração. Você vai orando, você vai buscando. E Deus vai fazendo o quê? Se achegai-vos a Deus e Ele se achegará. E Deus vai dando um passo em sua direção. Deus vai caminhar. E aí você vai lendo a Bíblia. E Deus vai se aproximando e derramando graça sobre a sua vida. E você vai começando a jejuar, buscando a Deus. E vai chegar no momento que você vai ter intimidade com Deus vivo e poderoso. Busca a Deus, queridos. Busca a Deus, tem intimidade com o Senhor. Eu tenho dito que a salvação é de graça. Repete comigo, a salvação é de graça. Mas a intimidade tem um preço. Queridos, você pode receber de graça a salvação de Deus, mas o relacionamento, a intimidade tem um preço. Você não vai ganhar intimidade com Deus vivendo no zap da vida. Você não vai ter intimidade com Deus achando que Deus está lá no Face. Eu te garanto, eu já busquei, não está lá no Face. Não está. Não tem jeito. Queridos, intimidade é quando você busca de todo o seu coração. Quando você está lá, usando da palavra de Deus, o coração quebrantado, dizendo: Deus, eu preciso de Ti. É só um milagre. Nós ouvimos alguns milagres ali no batistério. Pessoas que estavam perdidas, sozinhas, e aí encontraram o Deus que muda a nossa vida. Repita comigo: Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Pergunta para o teu vizinho: você está soberbo ou é humilde? Amém. Ouça Deus, busca Deus, então veja mudanças. Antes de lermos o texto, deixa eu contar uma história real, verdadeira. Aconteceu vários anos atrás. Uma jovem cheia de Jesus, queridos, cheia de fé, cheia de vitória, buscando a Deus do coração e de verdade. E ela estava na sua casa, ia tomar banho, todo mundo já tinha saído, ela estava sozinha. Então ela trancou a porta da principal da casa, mas ela não trancou a porta do banheiro da sua casa. E ela foi tomar banho. O diabo, sabendo disso, havia um homem passando na rua em frente à casa dessa irmã. O diabo usou aquele homem para entrar naquela casa. E ele entrou. Ele percebeu que estava vazia, mas ele ouviu o barulho do chuveiro. E ele foi até lá para se verificar o que estava acontecendo. E ele percebeu que era uma jovem, que estava lá, estava cantando, ela estava de costas, não estava percebendo nada. E a gente sabe que muitas vezes, um homem com essa intenção, quando vem e o diabo usou para violentá-la sexualmente, muitas vezes, na maior parte das vezes, ele não somente violenta sexualmente, mas chega até matar. E o diabo usou aquele homem para poder se aproximar daquela jovem. E quando ela se virou e viu aquele homem que já estava despido, pronto para cometer o seu ato, ela disse assim: Jesus! E a Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes eu posso até vir à igreja, até ter alguns conceitos sobre a realidade da vida cristã, sobre Jesus, mas ao mesmo tempo eu começo a me encher do lixo que o mundo oferece. Seja TV, novela, balada, o que for, eu começo a permitir que o lixo entre e domine e encharque a minha vida por completo. E você pode ter certeza de uma coisa, que na hora H, no momento crucial da sua vida, não tenha dúvida, o que vai sair do teu coração não é Jesus Cristo. É o lixo que você está permitindo permear e conviver com ele a cada dia. Aquela jovem, quando se virou e falou: Jesus, em nome de Jesus, aquele homem, na autoridade de Jesus, parou, vestiu-se
e bateu em retirada. Glória a Deus por isso. Queridos, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente busca a Deus, a gente começa a ver mudanças na nossa vida. Muda o nosso linguajar, muda o nosso comportamento, muda o nosso peso de justiça, porque a nossa vontade é para fazer a vontade de Deus. Quando você vê esse texto é tremendo, Atos 11, 26, ele diz o seguinte, olha bem a figura que eu achei para poder mostrar. Veja as mudanças, saia da zona de conforto, porque Deus tem muito mais para você, mais do que você pode imaginar. Atos 11, 26 diz assim, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez, diz o texto, em todo momento, aqueles homens foram chamados de cristãos, não por eles mesmos, mas por quem os via e dizia, são iguais a Jesus. O testemunho é igual, o poder é igual, a palavra tem a mesma eficácia, o estilo de vida, o mesmo padrão. E o mundo viu, esses homens são como Jesus Cristo. Como as pessoas estão vendo você, como as pessoas estão te qualificando, te chamando. Hebreus capítulo 11, versos 36, 38, diz assim, outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11, 36 a 38. Dos quais o mundo não eram dignos deles. Queridos, a nossa pátria é a pátria celestial. Não imagine, não se iluda, seja Dilma, Aécio, quem vencer, não é eles que vão mudar o Brasil ou qualquer lugar no planeta, é Jesus, é você e eu. É quando a gente começa a dizer, olha, eu posso sofrer, mas eu creio no Deus em quem confio, que pode todas as coisas. Ninguém resiste. Ninguém resiste, queridos, quando a gente está determinado a andar na presença do Senhor. Ninguém vai conseguir se opor, nós vamos sofrer. A gente tem a ideia de que a vida cristã, ser cristão, é isenção de sofrimento. Eu quero dizer para você que a vida cristã, ela não nos isenta de tristeza e de dificuldades. Você vai passar por lutas. Diga assim comigo, eu sei. Eu vou passar por lutas, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu preciso crer, eu preciso lutar, eu preciso reagir em Cristo Jesus. A dificuldade, queridos, é que muitas vezes nós queremos ficar na zona de conforto sempre. Separei um vídeo para compartilhar com vocês de 1 minuto e meio, então não pisque, mas ele mostra talvez a realidade minha e sua diariamente. Talvez você já tenha visto esse vídeo, veja de novo e peça para Deus, Deus me ensina, eu preciso mudar. Veja esse vídeo. Oi, o senhor poderia dar um pouquinho da sua comida para mim? Para me comer com você? Podemos, sim. Tá bom, obrigado, hein? Queria dar um pedaço do seu lanche, cara? Oi? Um pedacinho do seu lanche? Não? Dá um pedacinho de lanche aí, por favor. Só um pedacinho. Licença? Senhor, tá com fome? Tá com fome? Trouxe algumas esfirras, a senhora aceita? Tchau, bom apetite. Oi,
Oi, senhor, tudo bem? O senhor dividiria um pedaço de esfirra comigo? Eu tô com uma fome. Posso pegar uma aqui? Não tem problema? Só uma mesmo. Como é que o senhor, hein? Valeu, obrigado, hein? Com Deus. Sabe, queridos, eu tenho aprendido que quem menos tem é que está pronto para repartir com as pessoas. Às vezes eu quero mais, eu quero mais. Eu quero dizer para você o seguinte: se Deus te levar hoje, tudo que você tem, como é que vai ficar? Vai ficar para outros, você não vai levar. Se Deus tirar a sua saúde hoje, como é que vai ser? Terça-feira passada, a irmã Celi, mãe do Dinho, do Gladstone, estudamos juntos, foi minha ovelha na Igreja Batista, Belo Horizonte, 1 ano na cama. Os últimos dias e horas de morrer, estava lá no iPad do pastor Marcos Cis, colocando o número do hino que ela queria que cantasse. E o hino era: sou feliz com Jesus. Embora me assalte o cruel Satanás, sou feliz com Jesus. Você confia em Jesus? Mas você confia ao ponto de você se jogar, se lançar por completo nas mãos de Deus? Essa é a questão aqui. Você ouve a Deus, você tem buscado a Deus, você tem visto mudança na sua vida. Tem uma música que eu quero compartilhar com vocês, para a gente poder concluir lembrando: ouça a Deus. Sabe o quanto que é importante ouvir a Deus, queridos? Eu estava, alguns meses atrás, estava dirigindo aqui em Campo Grande, estava bem devagar na faixa da direita, na Maracaju, próximo ao semáforo da Rui Barbosa. Estava dirigindo, Deus falou assim: sai dessa faixa e vai para o do meio. Eu falei: ixi, Deus, agora o Senhor quer me ensinar a dirigir, né? Mas eu aprendi e passei, fui para a faixa do meio. Sinal fechou, eu parei, e do meu lado um Gol branco, novinho, zerinho, parou do meu lado no semáforo. E de repente, aquele impacto, um caminhão que vinha atrás, perdeu o freio e entrou com tudo naquele Gol. Na mesma hora eu falei assim: meu Deus, era para eu estar ali. Deus disse: sai daí, vai para a faixa do meio. Imagina se eu começasse a questionar: Deus, estou andando devagar, estou no limite da velocidade, Deus, eu estou sem pressa. Esse é o preço de quando você começa a ouvir a Deus: vida e não morte. Esse é o preço de quando você começa a buscar a Deus: qualidade de vida. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para cada dia da minha vida me sustentar. Ouça essa música, mas feche seus olhos. Deixa a música falar o seu coração, como Deus está falando na tua vida. A música de Davi Sassi, Confiarei. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer.
Em quem você confia? Nos gigantes que vêm sobre a sua vida? Ou nesse Deus que promessa faz? Eu quero fazer um convite para você. Continue orando. Continue com seus olhos fechados. Esse é o momento talvez mais importante, igreja. É o momento de uma batalha tão grande. Alguém está tentando ter o controle da sua alma e da sua vida. Eu te pergunto nesta noite, será que não está na hora de você entregar a sua vida e o controle da sua vida para Jesus? Esse Deus em quem a gente pode confiar em todas as horas, em todos os momentos. Quando eu estou sozinho ou numa multidão. Quando eu estou no meio de uma batalha ou quando estou celebrando vitórias e conquista. Esse Deus te ama. Ninguém te ama mais do que Deus. O que está te impedindo de você dizer: Senhor, eu não quero mais controlar a minha vida. Eu quero entregar o controle, a direção, o futuro e presente da minha vida nas suas mãos. E nessa noite você pode fazer isso com um gesto muito simples, mas muito poderoso. Se você quer aceitar Jesus, você pode fazer isso levantando a sua mão e dizer: sim, Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Alguém aqui nessa noite que quer ser o primeiro a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, levante a sua mão e diga: eu quero Jesus na minha vida. Ele quer te ouvir. Ele sabe das suas lutas, sabe das batalhas da tua alma e do teu coração. Mas nessa noite, nesse momento, a escolha é sua. É você que tem o poder da decisão. Como diz o texto: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você quer aceitar a Jesus? Ao desejo no seu coração, levante a sua mão. Eu quero orar pela tua vida, para que você possa ver e experimentar a mudança que Deus quer fazer no teu coração. Quantos aqui? Levante a sua mão em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não lute com o Senhor. Quantos mais querem entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Talvez você está afastado. Talvez você está no outro caminho. Mas Deus está dizendo: olha, nesta noite, eu quero te amar, corrigir a sua vida, fazer ajustes, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Jesus. Quantos mais querem entregar a sua vida a Jesus? Levante bem alto a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode baixar, já vi sua mão. Eu quero convidar você que aceitou Jesus ou que quer se reconciliar com o Senhor. Você pode vir aqui na frente. Eu quero orar bem pertinho de você, para que você comece um passo dizendo: Senhor, eu quero confiar em Ti. Venha, sai do seu lugar. Vem aqui, eu quero orar com você nessa noite. Amém. Amém. Se você está indeciso no seu lugar, saia do seu lugar e venha. Venha aqui, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. É o maior presente, algo mais fantástico na sua vida. Não tenha dúvida, Ele te ama. Igreja, fique de pé. Esse é um momento tão importante na vida desses queridos que estão aqui. Eu louvo a Deus pela determinação, pela escolha, pela coragem de você. Deus ama muito, profundamente a vida de vocês. E olha, você pode ter certeza, Ele vai começar a caminhar de maneira fantástica, tremenda. Ele vai te mostrar caminhos sobremodos excelentes. Amém? Eu preciso de uma irmã para estar com ela aqui. Ela está sozinha. Eu queria que alguém pudesse chegar. Glória a Deus. Obrigado. Igreja, estenda sua mão. Mas eu quero que vocês orem. Repita comigo essa oração em nome de Jesus. Deixa sair da alma, do coração. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor escolheu essa noite para falar a minha vida, falar ao meu coração que há esperança, que há graça, que há milagre do Senhor para a minha vida. Muito obrigado, Jesus, porque eu aceito entregar o controle da minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço, eu tenho errado, eu errei, mas nesta noite eu me arrependo, eu dou meia volta, porque eu conheci um caminho que é sobre todo o caminho, que é Jesus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque todos os dias, a começar com hoje, eu quero andar na tua presença.
em nome de Jesus. Pai, te glorificamos e nós te exaltamos, porque nós podemos confiar no Senhor, Deus vivo e poderoso. Obrigado porque nenhum gigante é maior do que o Senhor. Todos eles vão cair, é promessa do Senhor. Não é a pedra que Davi jogou, não é o tamanho do gigante, é a promessa do Deus vivo e poderoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor os fez ouvir a tua voz. O Senhor tem despertado o desejo de buscar a tua presença. E eles vão ver, começando hoje, mudanças de vida, de comportamento, de estilo, de padrão de vida na tua presença. Pai, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por vidas tão preciosas. Que eles aprendam a confiar no Senhor, a buscar o Senhor, a ouvir a tua voz. Obrigado pela tua igreja que intercede poderosamente nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meu milagre vai chegar, vai acontecer. A igreja fica em pé, eu quero orar. Vocês vão receber um livreto. A gente quer orar por vocês, quer acompanhar os passos de vocês. Eu vou pedir para vocês sentarem aqui. Alguém vai chegar junto e a gente vai tomar nota do seu nome para que a gente possa orar pela sua vida. Deus. Quem foi abençoado pela palavra de Deus aí, dá um glória a Deus. Amém. Quem quer se aproximar cada vez mais do Senhor, diga eu quero. Quem quer ter muita intimidade com o Senhor Jesus, diga eu desejo. Amém, glória a Deus. Nós vamos orar agora, amados irmãos, encerrando este culto. E nós queremos agradecer aos irmãos que estiveram aqui, que estão buscando ao Senhor juntos e que estão operando muito para que nós possamos ser agentes de transformação. Deus está falando muito conosco nesses dias. Nós estivemos orando também pelas nossas eleições. A vontade de Deus não pode ser contrariada, né, amados irmãos? É Ele quem estabelece reis, é Ele quem tira reis. Então nós queremos agradecer a Deus. Nós temos eleito o nosso governador, Reinaldo Zambuja, um homem que Deus então escolheu, colocou, deixou aqui para ser o nosso governador. Temos agora uma vice-governadora que é uma mulher de Deus, comprometida com o Senhor, que é a professora Rose. E nós queremos agradecer a Deus. Queremos agradecer a Deus também. Nós vamos orar pela nossa presidente, que é a Dilma, para que Deus abençoe a sua vida, para que ela possa ter a direção de Deus. Eu sei que muitos que estão aqui, como Mato Grosso do Sul de uma maneira geral, não votou nela, né? Foi uma votação expressiva pelo outro candidato, mas agora é hora de nós orarmos por quem está lá agora no poder. Nós vamos agir, não precisamos ter receio de nada, nós não precisamos ter medo de nada, porque Deus está sentado no mais alto sublime trono, e Ele reina soberanamente, e Deus vai usar a quem Ele deseja. Amém, amados irmãos? Então, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que ouve orações. Servos e servas do Senhor, teus filhos, a quem o Senhor tem chamado e trazido para bem perto, e tratado como amigos, estiveram orando por esta nação, durante muitos dias. Ó Deus, tivemos aqueles 40 dias de jejum e oração, que irmãos e irmãs, teus filhos, espalhados pelo Brasil inteiro oraram, e sabemos, ó Deus, que nada foge ao teu controle, e que o Senhor tem uma obra para fazer, ó Deus, e que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nosso coração não está tomado de medo, nosso coração não está tomado de receio, e nós estamos aqui, ó Deus, para honrar e glorificar o teu nome, e defender os valores da tua palavra, e sabemos que no poder do Espírito Santo, nós somos mais que vencedores. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amigo de todas as horas, que a comunhão do Espírito nos faça um,
que as consolações do Espírito Santo alcancem os nossos corações e que o poder e a unção do Espírito seja derramado sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está aí do seu lado, abrace pelo menos umas 5 pessoas, aí sim nós podemos ir. Deus abençoe e tenha uma semana super de Deus.